Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma conversa literária. E aqui é a Laís Lara, da Universidade de Indiana, Departamento de Espanhol e Português. E hoje eu tô aqui com a Marta Batalha, que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês uma convidada muito especial. Obrigada por estar aqui. Obrigada por me ter aqui. Feliz. E essa entrevista é uma iniciativa da OLA, Organization of Lusophone and Hispanic Students. E nós estamos pegando carona na Primavera Literária, que é um evento super legal e aqui em Indiana University nós estamos recebendo 3 autores contemporâneos e uma delas é a nossa convidada. E hoje nós vamos conversar basicamente sobre esse livro, A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão, que é um livro muito especial porque tem sido sucesso total, não é mesmo, Marta? Esse livro... Olha, esse livro foi a lugares. Muitos, assim, tradução para 18 países, ganhando no Festival de Cannes. Ali também que vai ser a indicação do Oscar 2020, a adaptação do filme, a adaptação do livro, desculpa, para filme. Então, assim, tá todo mundo falando sobre esse livro e vocês vão ver que é muito legal. E vamos ter spoilers, já dou esse alerta. E Marta, sinta-se à vontade para me interromper, para me corrigir. Essa é mais um diálogo paulo-freiriano do que um interrogatório do Tribunal da Inquisição. Então fique tranquilo. Tá bom. Olha, esse livro é muito gostoso. Eu li em uma tarde, foi uma delícia. E eu dava risadas assim, alto, foi muito gostoso. E uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi a sua dedicatória. E eu queria... Você diz assim, né, na última linha da sua dedicatória: e para a melhor professora de português que alguém poderia ter, sou vague, esta é a menina de 12 anos retribuindo o que você me ensinou. Quem foi essa senhora? Foi a minha professora de português, quando eu estava na 7ª, 8ª série no colégio, e eu tinha que escrever para ela toda semana, e a gente tinha um caderno de criação, e ela me ajudou muito assim no processo criativo, assim. Eu tinha que escrever e na verdade, se eu pudesse, eu dedicaria todos os meus livros aos professores, porque foram eles que me tornaram, assim, que abriram a minha cabeça e me ensinaram muito. E eu acho que ninguém, né, você, eu, nós não seríamos ninguém sem bons professores. Sem bons professores. Então, até hoje ela está dentro de mim, essa professora. Ai, que bom. Eu fiquei lembrando das minhas. Alguns professores, o professor quando é bom, ele nunca mais sai de você, né? É verdade. É verdade. Bom, e como que você contaria, assim, para nossa audiência, a história, sem spoilers por enquanto, de A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão? É a história de 2 irmãs, e elas, no Rio de Janeiro dos anos 1950, 1960, e o que elas têm que fazer para tentar se realizar na vida, né? Uma delas é muito inteligente, tem sonhos, gostaria de se realizar tocando, ou cozinhando, ou fazendo algumas coisas, mas ela acaba se casando e ela acaba se casando com um marido muito conservador e acaba sendo confinada à vida de casa, quando ela poderia estar fazendo muito mais. E a Guida, que é a irmã dela, essa é a Eurídice, e a Guida, que é a irmã dela, ela é muito mais apaixonada, ela é muito mais pela emoção do que pela razão, e ela também tem uma vida muito sofrida por querer agir com essa liberdade que ela tem. E eu tava lendo, acho que no prefácio, que essa história foi inspirada nas suas avós? Um pouco, ela foi assim, eu acho que a Eurídice e a Guida e as outras personagens femininas do livro, são muitas, né? Eu acho que elas são uma amálgama de todas as mulheres que eu conheci, né? E obviamente, não existe uma Guida, não existe uma Eurídice, não existe uma Zélia, mas não existe uma Eulália, mas eu acho que são todas essas mulheres que eu conheci na minha vida mais velhas, e que elas tinham um pouco essa questão delas não conseguirem, a felicidade delas foi muito limitada, elas tiveram vidas limitadas, e algumas viveram assim, estavam tranquilas com isso, outras eu sentia que se tornaram um pouco amargas por causa dessa situação. Então eu acho que todas essas mulheres do livro são uma amálgama
dessas figuras que eu conheci, né? E eu tinha tido a impressão que era alguma coisa um pouco autobiográfica, então... Não, foi mais... não. Ok. Não tem. Bom, e conforme eu fui lendo o seu livro... Onde está a minha pergunta aqui? Isso, achei. Uau! Eu consegui realmente visualizar como era o Rio de Janeiro dali da primeira metade do século XX. Tudo aquilo que eu estudo, até a minha autora do doutorado é Amy Bulhões, ela é justamente desse período, então os textos que eu leio dela sempre tem nesse mundo, mas na hora que eu li seu livro eu realmente consegui imaginar o Rio de Janeiro dividido em classes sociais, a questão preto e branco, foi impressionante. A minha pergunta vai, se você precisou fazer muita pesquisa para isso, ou se... Eu fiz alguma pesquisa para isso e na verdade é muito complicado você fazer pesquisa quando você está escrevendo, porque assim, às vezes você escrever já é assim, você já gosta de procrastinar quando está escrevendo, né? E assim, eu li muito um autor chamado Luiz Edmundo, que escreveu muito sobre o Rio de Janeiro, daquela época, e vi muitas fotos, li muita coisa de jornal, e quanto mais eu lia, mais eu queria contar as histórias daquela época. Tanto é que o livro tem muitos personagens, é um livro que não se concentra só na história da Eurídice e da Guida. Então tem várias histórias paralelas, porque quanto mais eu lia sobre aquela época, mais eu queria escrever, mais os personagens chegavam na minha cabeça, mais eu gostaria de escrever sobre aquela época e sobre os personagens daquela época, sim. Então eu fiz bastante pesquisa para esse livro. Você estava pesquisando dessa época por algum motivo especial? Não, para esse livro. Para esse livro mesmo? Para esse livro. Eu também sou uma apaixonada pelo Rio de Janeiro, assim, eu sou carioca, morei em todas as partes do Rio de Janeiro, nascida na Tijuca. Carioca, assim, eu nasci em Recife, mas eu fui muito cedo para o Rio de Janeiro. Então, e morei Zona Norte, Zona Sul, Alto da Boa Vista, Zona Oeste, então eu assim, minha vida de repórter me levou para todos os lugares da cidade, então eu conheço bastante e sou uma apaixonada pelo lugar. Ok. E como que nasceu a história da Eurídice, assim, como veio o momento eureka que você falou? Tenho um texto na minha cabeça. Eu acho que todo escritor tem aqui, a gente chama de falsos começos, né? Às vezes você começa um livro, não funciona, começa outro, não funciona, e esse... Por alguns motivos ele funcionou, mas na verdade o livro começou com uma hipótese. O que aconteceria com uma mulher brilhante se ela nascesse num tempo e num lugar em que ela não pudesse se realizar? E eu lembro que na época, uma das questões que me incomoda muito é a quantidade de material humano que a sociedade, pela forma como ela está estruturada, ela joga fora, né? Esse gasto, né? Como ela desperdiça material humano. Então, eu pensei nisso, o que aconteceria com essa mulher. Na verdade, o que aconteceria com uma pessoa. E aí acabou que eu fiz ela mulher e eu só tive que colocar ela num lugar que eu conhecia muito bem. Que era Tijuca, conservadora, que era o bairro onde eu fui criada, e daquela época. Foi basicamente isso. Não, ficou um trabalho muito bonito, assim, muito claro de imaginar o Rio de Janeiro daquela época. E o livro é todo sobre feminismo, assim, do início ao fim. A forma, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, o humor que você coloca é muito... Às vezes eu lia e falava, eu tenho que rir porque isso aqui ou é uma frase, assim, era uma sequência de frases irônicas uma atrás da outra, ou então isso aqui é tão absurdo que eu preciso de rir pra não chorar. E a minha pergunta vai nessa direção, assim, eu como leitora tive tantas emoções porque eu me relacionei, sou mulher, pensei nas minhas avós, na minha mãe. Como foi pra você escrever todas essas micro e macro violências no livro? Olha, eu não sentei... Quando eu comecei a escrever esse livro, eu não sentei falando assim, eu vou escrever um livro feminista. Eu acho que, inclusive, eu acho que a questão do tema do livro foi uma coisa que eu só percebi quando o livro estava pronto. Então eu fui contando essas histórias e eu acho que todos os personagens, inclusive os personagens masculinos, eles esbarraram em alguns dogmas da sociedade. Eu acho que quando eu estava querendo contar essa história, eu estava mais preocupada em falar de uma maneira geral sobre todos os preconceitos e as limitações de uma sociedade patriarcal do que basicamente sobre feminismo, né? No final, isso ficou muito forte, mas eu nunca pensei, não era assim,
eu não me considero uma feminista de chegar e falar agora todos os meus livros vão ser feministas e eu só vou tratar de temas feministas. Eu prefiro ser uma feminista que possa escrever sobre qualquer coisa, que possa escrever sobre os temas que me incomodam. E feminismo e a questão das limitações das mulheres é só um deles. Outros temas me incomodam muitíssimo, sobre os quais eu gosto de escrever, sobre a desigualdade do Brasil, sobre todos os problemas do Brasil. Eu tenho uma ligação muito forte com os temas do Brasil. Então eu acho que essa questão do tema do feminismo, primeiro, não foi consciente, por incrível que pareça, quando eu estava começando a escrever o livro, e foi alguma coisa que eu só descobri quando o livro estava pronto. Eu falei, então tá bom. Quando o livro ficou pronto e eu vi o resultado, eu falei, então o tema que permeia o livro todo é a questão da mulher. É a questão da mulher. É. Nossa, seu comentário me faz lembrar de uma das minhas autoras preferidas, que é até dessa época, a Raquel de Queiroz. Os livros dela, pra mim, completamente feministas, mas ela fazia questão de dizer que ela não apoiava o movimento assim, político. Não tô dizendo que essa é a sua, mas o meu ponto é, essa questão da mulher tá tão dentro da gente, a gente tem uma repressão histórica tão grande que simplesmente aparece. Independente da nossa, se a gente tem algum tipo de filiação ideológica ou não. Eu acho que é muito o meu problema com o feminismo, assim, eu acho que você não eu não quero ser considerada uma escritora feminista e ser só lida por mulheres e só tratar deste tema, entendeu? Eu acho que eu quero ser considerada uma boa escritora que pode escrever sobre qualquer coisa, né? O meu primeiro livro tratou dessa questão das mulheres e outros livros vão tratar sobre outros temas, e eu acho que é essa grande luta da mulher, ela poder ser reconhecida por um bom trabalho que ela faz, independentemente dela ser mulher ou homem. Exato. Gostei muito da sua resposta. Bom, e outro tema que me chamou muita atenção foi a questão da raça no livro. De novo, tem a ver com o meu trabalho do doutorado, né? Eu até trabalho com uma autora branca que falava muito de questões sociais no Rio de Janeiro. E o que eu percebi aqui, especialmente quando você apresenta a Das Dores, você começa a fazer, você narrador, narrador, né? Começa a fazer uma digressão para dar o background de como que é a vida da Das Dores, como faz com todos os outros personagens. E nessa hora tem um momento que a narradora fala assim, não, peraí, mas essa história não é da Das Dores, a história da Das Dores é para ser contada em outro momento, e a Das Dores só vai aparecer aqui para lavar a louça de vez em quando. E essa ironia me chamou muita atenção, porque foi uma coisa que realmente se repetiu no livro, quando nós temos outros personagens negros ou mulatos, e até mulato é uma coisa que a gente discute tanto hoje, né? Não no Brasil do século passado. Né? Tem uma personagem que claramente está escrito como a mulata do cabelo pichain. Então a minha pergunta é, por que a decisão de abordar raça desse jeito? Foi uma questão pensada? Foi uma questão de pensar o seu lugar de fala como autora branca? Eu não penso em lugar de fala, não é alguma coisa que passa pelo que eu estou escrevendo. Na verdade, essa questão de lugar de fala, ela vem para mim de uma forma talvez muito intuitiva. Primeiro, quando é uma história que eu conheça ou uma história que eu queira contar. Eu acho que o autor ele tem que ter liberdade para escrever sobre o que ele quiser. Segundo, que a questão de raça ela me incomoda muito no Brasil, eu fiz questão de usar todas as palavras racistas possíveis e imagináveis. A questão da neguinha do cabelo pichain, eu escrevi com um prazer incrível e estava dentro do pensamento do Antenor, porque é assim que as pessoas pensam na época, né? Então eu acho que existem certas palavras, existem certos termos que precisam ser usados porque era como as pessoas da época, e as pessoas ainda hoje pensam assim, né? E a outra questão é a seguinte, eu tenho um narrador muito irônico, é um narrador muito ácido, né? E que eu acho que ele não mede as palavras para falar como que eram as coisas, como é que era a época ou como é que era a história que ele está querendo contar. E esse narrador, quando ele diz que essa não é a história das dores, que a história das dores está só na cozinha, eu acho que também ele está querendo dizer exatamente isso, que como é o papel pequeno que ela vai colocar na história e, na verdade, como que os problemas dela, que provavelmente eram muito maiores do que os problemas da Eurídice, né? Porque ela tinha que acorrentar as crianças e tudo mais, mas assim,
eles não cabem ali, e dentro de uma sociedade eram problemas que estavam sempre, não tinham tanta atenção da sociedade, né? Então eu acho que é um pouco por aí. Eu acho que as pessoas confundem, primeiro as pessoas não entendem que a ironia do narrador, né? Que é um livro para você ler e as pessoas não entendem às vezes que você falar sobre alguns temas não significa que você concorde com eles. Mas eu acho que é muito importante você poder usar termos assim dentro do pensamento, do ponto de vista dos seus personagens. Isso não pode ser criticado, isso não pode jamais ser censurado. E eu gostei que ainda você colocou, falou assim, olha, isso dessa época existia. Não vou falar. Ainda existe hoje, né? Então isso é outra coisa. Mas isso existe hoje, assim. Então, assim, não falar sobre isso não quer dizer que vai deixar de existir, né? Exatamente. E falar sobre isso não quer dizer que você concorde com isso, mas eu acho importante falar. Verdade. Entendeu? Agora as pessoas elas têm que saber ler e têm que saber fazer a distinção, né? Eu acho muito importante falar disso, na verdade. Né? Neguinha do cabelo pichain, eu tenho uns termos tão horríveis, né, que se usa, né? Refinar petróleo, essas coisas assim, sabe? Tem uns termos assim que são horríveis e que as pessoas usam e você tem que falar, porque assim, entendeu? E hoje brasileiro, assim, não quero generalizar, mas estamos numa onda de negação de preconceito, de negação da história, que eu acho que o seu livro mostra exatamente o que estava acontecendo e resquícios disso muito evidentes no Brasil de hoje. Então assim, eu acho muito importante que não exista censura na escrita e que temas delicados possam ser falados sem nenhum eufemismo. Eu ainda queria fazer mais perguntas, mas eu não vou ter muito tempo, então eu já vou pular pro filme. 2 horas de filme, eu chorei muito. E eu fiquei impressionada que é praticamente outra história, assim, outro tom, mas ao mesmo tempo o seu livro tá lá dentro. Uau! Vamos lá, por que tão diferente? Bom, é diferente porque eu acho que em primeiro lugar é que assim, o Karim Ainous, que foi o diretor, ele tem uma visão e uma forma de fazer arte completamente diferente da minha. Eu escrevi uma tragicomédia. Isso. E ele fez um melodrama. Eu acho que o filme funciona, é um filme forte, é um filme que me deixou muito feliz depois que eu vi o resultado, justamente porque ele teve toda a liberdade criativa para fazer o que ele queria fazer. Eu não me meti, eu não disse como é que tinha que ser. E quando eu vi, eu fiquei também muito impactada e me deu aquele alívio, porque apesar de ser muito diferente, é um filme muito bonito. É lindo. Então, é um retorno muito positivo que eu tenho, assim, você poder fazer um livro e esse livro gerar uma outra obra de arte, assim, que é bonita e tem uma visão própria, tem uma voz própria e que eu jamais faria alguma coisa, eu jamais faria aquilo, o Karim jamais faria alguma coisa da minha forma de escrever, mas eu acho que uma coisa complementa a outra. Eu respeito muito o trabalho dele, eu acho que ele também respeitou muito o meu livro e o filme realmente é um filme muito forte e bonito. É muito angustiante, né? Demais. Demais. Ele faz a gente sofrer. E o olhar da Fernanda Montenegro. E aí me lembrou o olhar da Eurídice depois que ela ganha sua independência, depois que ela lê, ela vira escritora. E também me lembrou, tem uma foto clássica da Clarice Lispector, que ela tá olhando assim, um olhar distante. Esse olhar de uma mulher independente, resolvida, que entende o que tá acontecendo e fala, vocês ainda têm muito que aprender. Assim, tudo muito, muito bom. Parabéns pra vocês. Muito legal. E como surgiu o convite de adaptação para o filme? Foi tudo muito rápido. Em um mês eu estava basicamente desistindo de escrever, porque ninguém queria comprar o livro no Brasil.
Oh, meu Deus. E eu tava assim, e tal, como é que eu vou fazer? Eu tinha me mudado para Los Angeles e eu já tinha deixado meu emprego em Nova York, que eu trabalhava numa editora lá. Eu falei, bom, tem que começar a fazer alguma coisa, começando a vender, abrir uma lojinha de vender doce brasileiro, alguma coisa assim. E aí a minha editora levou o livro para a feira de Frankfurt. Uma publisher de Frankfurt, deve ter uma, né, alemã, que lê português, pediu para ler o original, o manuscrito ainda, não era nem livro nem nada. Ela leu e num dia se apaixonou, no dia seguinte ela fez uma carta, uma love letter pro livro. Oh. E aí assim, eu me lembro que em uma semana ninguém queria comprar o livro, eu desisti de ser escritora. Na semana seguinte, assim, sei lá, 5 países da Europa tinham comprado e naquele mesmo mês o Rodrigo Teixeira comprou o original, o Karim leu e falou, vamos fazer isso. E foi tudo muito rápido, assim, de uma hora pra outra. Que emocionante, né? É muito emocionante. Foi, eu chorava quando recebi. Olha, agora a gente tá indo pro final, só mais 2 coisinhas. Tem alguma pergunta que você quer fazer pra mim? Não, perguntei agora... tanto. Tá, a gente ainda vai ter 2 dias. E por final, a gente vai fazer um ping-pong. Eu te falo uma palavra e você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça. Tá bom. Ok? Mulher. Luta. Eurídice. Tanta coisa. Ok. Nem sei. Tem tantos níveis diferentes. 1964. Ai, eu já tenho que pensar tanta coisa do Brasil. Maternidade. Ai, alegria. Machismo. Um câncer. Virginia Woolf. Modelo. Estados Unidos. Complexo. Uma comida. Arroz com feijão. Frustração. Ai, eu tenho cada vez menos. Família tradicional brasileira. Família tradicional brasileira, eu acho que é uma temática que vai voltar e voltar e voltar na minha escrita. PS. PS? Leio muito tudo. Muito obrigada, Marta. Fiquei muito feliz.